Boa noite, que o nosso Senhor nos abençoe, nos guarde, nos revista com seu poder, com sua autoridade, com sua graça, visite os seus lares com suas bênçãos, com seu amor e com o seu constante cuidado, né? Hoje pela manhã, quando eu fiz o vídeo, logo que eu terminei, o Senhor trouxe o Salmo 4 no meu coração, né? E depois eu falei, tá bom, depois de tarde eu leio para fazer o vídeo, né? E aí tava lendo aqui e terminei, porque o Salmo 4 é uma chave espiritual geralmente usada para dormir e descansar, né, contra as intempéries do dia, as situações. E aí Deus colocou o Salmo 8 também, então a gente vai ler. Aí eu comecei a gravar, Deus trouxe mais um, me lembrou de um louvor, eu vou começar então com essa música, tá? Que diz assim: Consolador, não sai daqui, meu peito dói, minha alma chora, se tu sair. Consolador, mora em mim, sinto um vazio quando estou longe de ti. Perdoa o meu coração das vezes que errei sem perceber, mas não afaste tua presença. Ah, teus frutos me fazem viver. Amém? Esse era o louvor que veio na hora que eu fui gravar, então. E aí o Salmo 4 diz assim: Responde-me quando clamo, ó Deus da minha retidão. Na angústia dá-me alívio, tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Filho dos homens, até quando convertereis a minha glória em infâmia? Até quando amareis a vaidade e buscareis a mentira? Sabei que o Senhor separou para si aquele que é piedoso. O Senhor ouvirá quando eu clamar a ele. Irei-vos e não pequei-vos. Falai com o vosso coração na vossa cama e calai-vos. Oferecei sacrifício justo e confiai no Senhor. Muitos perguntam: quem nos mostrará o bem? Ó Senhor, traze a sua luz sobre o nosso rosto. Faz brilhar sobre nós. Engraçado, né? A passagem da manhã também falou sobre trazer a luz sobre o nosso rosto, né? Puseste no meu coração mais alegria do que a deles no tempo em que lhes multiplicasse o trigo e o seu vinho. Em paz me deitarei e dormirei, pois só tu, ó Senhor, me fazes habitar na segurança, né? Por isso que eu falei que é um salmo que quando você tem algum terror noturno, alguma coisa, você ora, para e fala: Senhor, a ti rendo graças, entrego tudo a ti, Senhor. Com Deus me deito, com Deus me levanto, com a graça divina do Espírito Santo, né? Aquela oração lá da católica. Mas aqui vai falar sobre isso também, né? Eu deito e durmo, pois o Senhor me sustenta. É uma frase, é uma fala, uma palavra, né? E aí o Salmo 8 vai dizer o seguinte, vamos ver como se completa aqui. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra. Puseste a tua glória sobre os céus. Da boca das crianças e dos que mamam, tu suscitaste força, por causa dos teus adversários, para fazer calar o inimigo e o vingativo. Quando vejo os teus olhos, obra dos teus dedos, a lua, as estrelas que preparaste, que é o homem mortal para que te lembres dele, o filho do homem para que o visites. Contudo, pouco menor do que Deus o fizeste, e de glória e honra o coroaste. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos. Tudo puseste debaixo de teus pés, todas as ovelhas e os bois, assim como os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar, e tudo que passa pelas veredas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome sobre toda a terra. Interessante, né? Porque o Salmo 4 vai falar pra gente sobre os temores e fala que o Senhor me sustenta. No louvor é falado que, Senhor, não se distancie do meu coração, né? Tire essa angústia e os desafios que fazem
as pessoas se distanciar de Deus nesse sentido, né? Na visão evangélica cristã. E aí entra o louvor que eu cantei ontem, que fala também: lei que Deus providencie corvos para me alimentar, e eles tragam pão e carne cada vez que o sol raiar, que haja sempre água das fontes onde Deus me colocar, e passando o deserto eu não pare de adorar. Então, quão terrível a arma é usada para enfraquecer a fé de alguém. Também é um louvor. Não vou lembrar agora de cabeça, mas quão terrível a arma é usada para tentar paralisar sua fé. A dor de uma perda ou a dor da traição, a procura de o desgaste, a raiz da ingratidão. Se você está assim, preste muita atenção, ouça o que vem do coração de Deus. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar, libera palavras, profetiza sem parar. Um escape, um descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. Um escape, um descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. Então, é uma narrativa, né, Belém estampou, que ótimo. Mas é uma narrativa que Deus está pegando a gente de como um bebê na cama, deitado, ali conhecendo o mundo, sem muito conhecer, vendo as adversidades, os medos, os perigos, a fragilidade da criança. Isso tudo se amarra nisso, né? É Deus nos reconhecendo as adversidades, as coisas que acontecem, mas nos cuidando e zelando como cuida de uma criança de colo, né? E ainda assim falando para essa criança: ei, se lembra que eu te fiz um pouco melhor do que mim, te concedi autoridade sobre todas as coisas na terra. E Jesus vai falar depois que ele nos concedeu poder e autoridade para, se algum mal nos desse, algum veneno, não nos fizesse nenhum mal, que nos deu poder e autoridade para repreender as obras do diabo, para destruir, para pisar o escorpião e a serpente. Então foram as autoridades que o Senhor nos deu para enfrentar o mal, e aquilo que nós não podemos, Ele intercede por nós junto ao Pai. E aqui é nos falado: calma, se lembra que o que você está passando, a situação, é uma aflição momentânea do mundo, mas eu venci o mundo e eu lhes dei poder e autoridade. Eu lhes revesti de poder e autoridade sobre todas as coisas, e nenhum mal lhes fará. Apenas tão somente cante, louve, mantenha o Espírito de Deus dentro do seu coração, na sua vida, e traga a certeza de que tudo está debaixo do domínio dos teus pés. Ainda que você tenha que plantar, semear, e como Ruth, estava vendo a passagem de Ruth, agora apareceu um vídeo que Ruth deixou toda a terra, toda a casa, tudo que ela tinha para ir para um outro lugar, onde tinha um outro remidor que era um parente lá, e aí houve a reconstrução. Mas ainda que isso ocorra, se lembre que tudo está debaixo dos pés do Senhor, e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Pai, graça te damos, Senhor, por construir essa narrativa aqui em meio aos louvores, porque o Senhor habita em meio aos louvores. Pai, intercede aos corações cansados, aos olhos escurecidos, traz a luz da sua face sobre nós, renova a nossa força, nosso ânimo, a nossa energia, a energia de quem está precisando, os pensamentos, a fé, Senhor. Não permita, Deus, que as obras do inferno venham destruir as obras dos teus filhos na terra. Estendei vossa mão de misericórdia, de graça, Senhor, em nome de Jesus é o que nós te pedimos. Nos levanta no dia mau, restaura-nos, revigora e nos fortalece, Senhor, que nos cubra com a destra fiel da sua justiça, a nós, a nossos familiares e todos aqueles que estão ligados conosco,
todas as coisas que nos pertencem são colocadas debaixo do nosso domínio, nossa casa, nossa família, nossos filhos, cônjuges, bens, enfim, Senhor, tu sabes, Senhor meu Deus, e agradecemos, Senhor Deus, pela vida, pelo dom da vida, a Ti, Senhor, que é o autor de todas as coisas. Maiores são os Seus planos do que os nossos, Senhor. Move tudo que tiver que ser movido em nossas vidas, Senhor. Faz tudo novo de novo, conforme a Sua vontade, Senhor. Porque nós não podemos nos distanciar de Ti, né? Principalmente você aí do outro lado, você não tem ninguém que seja por você, né? Essa coisa que nem sempre todo mundo tem uma família gigantesca, muitos amigos e aquilo, outro e tal, ou situações adversas. Lembre-se que o Senhor é com você e que Ele não esconde a sua face de você, tá bom? Então que o Senhor te abençoe. Tchau, pessoal do Instagram. Termino aqui. Que o Senhor te abençoe, pessoal do YouTube. Fiquem com Deus e a gente se vê amanhã, se Deus quiser, tá bom? Beijo, fica com Deus.